Você já terminou uma conversa sentindo que algo estava errado, mas sem saber exatamente onde perdeu a própria força. Você repassa cada frase na cabeça, tenta entender em que momento cedeu, por que se explicou demais, por que saiu menor do que entrou. A manipulação funciona assim. Ela não grita, ela se insinua, ela não ataca de frente, ela confunde, desloca, culpa, distorce. E quando você percebe, já está tentando se defender de algo que nunca fez. Hoje, eu quero te mostrar um caminho diferente. Um caminho que não passa pelo confronto agressivo, nem pelo silêncio que engole tudo. Um caminho de firmeza tranquila, de palavras que não machucam, mas colocam limites claros. Frases que não entram no jogo emocional, mas encerram o jogo. Enquanto você escuta, observe seu corpo, sua respiração, as memórias que surgem. Este não é apenas um vídeo sobre frases. É sobre recuperar sua clareza, sua dignidade emocional e o direito de não ser manipulado em silêncio. Antes de aprender a se defender, é preciso enxergar a armadilha que quase todos caem. O maior erro diante de um manipulador não é ser fraco. É tentar ser compreendido por alguém que já decidiu te confundir. Quando você explica demais, justifica demais, se defende demais, você entrega exatamente o que a manipulação precisa para agir. Energia emocional. Atenção. Brechas. O manipulador não quer verdade, quer reação. Ele provoca uma pequena distorção e espera que você entre em movimento para se corrigir. E quando você entra, ele apenas muda o ponto de ataque. É um jogo em que a regra principal é deslocar você do seu centro. Perceba agora, com honestidade, quantas vezes você já sentiu que estava se explicando para alguém que não queria entender. Não porque a mensagem estava confusa, mas porque o jogo nunca foi sobre clareza, foi sobre controle. A partir daqui, tudo muda. Porque quando você enxerga o jogo, você deixa de jogar no campo do outro. A manipulação não começa com ataque direto, ela começa criando um pequeno desconforto emocional, uma dúvida plantada, uma culpa sutil, uma pressão disfarçada de preocupação. E aqui acontece algo decisivo dentro de você. O corpo reage antes da mente entender. O coração acelera, a respiração fica curta, o pensamento começa a correr para se defender. É exatamente nesse instante que a pessoa perde o eixo. O manipulador opera no território da sua reação, não no terreno dos fatos. Ele não discute o que é verdadeiro. Ele testa até onde consegue te deslocar de si mesmo. Quando você tenta se justificar sob tensão, sua voz perde firmeza. Quando tenta se explicar sob culpa, suas palavras perdem limite. O jogo acontece no seu sistema nervoso, não na conversa em si. Por isso, se você aprende a regular sua presença antes de responder, você já vence metade do confronto sem dizer uma única palavra. Primeiro você se ancora, depois você fala. Existe um ponto de virada invisível em qualquer conversa difícil. Ele acontece no instante em que você escolhe não reagir automaticamente. Quando você percebe a pressão, sente a tentativa de controle e, mesmo assim, decide permanecer inteiro por dentro. É aqui que nasce o princípio do desarme calmo. Não é submissão, não é frieza, é presença consciente. Você não entra no campo emocional que o outro tenta criar. Você sustenta o seu. A calma, nesse nível, não é gentileza ingênua, é estratégia profunda. Ela corta o fluxo da manipulação porque retira o combustível principal, o caos emocional. Quando você fala a partir de um estado interno estável, suas palavras carregam peso silencioso. Elas não precisam ser duras. Elas precisam ser verdadeiras, limitadas e alinhadas com o que você sente e com o que você precisa. Antes das frases, vem esse estado. Sem ele, nenhuma frase funciona. Com ele, até o silêncio comunica força. Agora você está pronto para entrar no território das frases. Mas antes de ouvir qualquer uma delas,
é preciso compreender algo essencial. Nenhuma frase funciona como fórmula mágica. O poder não está nas palavras isoladas. Está na intenção que atravessa a voz. A mesma frase pode soar como ataque ou como limite, dependendo do estado interno de quem fala. Por isso, cada frase que você vai ouvir a partir de agora nasce de um mesmo lugar. Observação clara do que está acontecendo. Consciência do próprio sentimento. Respeito pela própria necessidade. E um pedido ou limite expresso sem agressão. Isso é comunicação não violenta aplicada ao cenário mais difícil de todos. Quando o outro tenta te confundir. Você não acusa, você não se defende. Você apenas se posiciona. É assim que a frase deixa de ser reação e se torna escolha. Daqui em diante, cada palavra que você vai conhecer não serve para vencer alguém. Serve para não perder a si mesmo. Quando a manipulação vem na forma de culpa, o ataque é silencioso, mas o peso é imediato. Você começa a se sentir responsável por emoções que não são suas. A lógica se embaralha, o corpo se fecha, a vontade é se explicar, pedir desculpas, consertar algo que você nem quebrou. Aqui, a frase não serve para confrontar. Ela serve para devolver cada coisa ao seu lugar de origem. Você observa o que está acontecendo sem julgar, reconhece o que sente sem se acusar e afirma seu limite com simplicidade. Algo muda quando você diz, com voz estável, que entende o sentimento do outro, mas que não assume uma culpa que não reconhece como sua. A energia da conversa se desloca. O manipulador perde terreno porque a culpa não encontra onde se fixar. Você não se defende, não ataca, não entra no drama. Você apenas permanece inteiro. E isso, para quem manipula, é profundamente desconcertante. Quando a manipulação vem pela distorção das suas palavras, o objetivo é te colocar em posição defensiva. O outro muda o sentido do que você disse, exagera, reduz ou retorce até que você já não se reconheça na própria fala. O impulso imediato é correr para se explicar, detalhar cada nuance, tentar provar intenção. É exatamente aí que a armadilha se fecha. A distorção se alimenta do excesso de justificativa. O desarme acontece quando você não discute a interpretação, apenas reafirma com calma o que é essencial para você. Você não entra no jogo do "não foi isso que eu quis dizer" repetido 1000 vezes. Você volta ao ponto de verdade com poucas palavras e presença firme. Quando você faz isso, algo se realinha. O outro percebe que não consegue te deslocar do seu centro por meio da confusão. E quando a confusão perde força, o controle também perde. Quando a manipulação se apresenta como vitimismo, ela vem carregada de uma armadilha emocional poderosa. O outro se coloca como ferido, injustiçado, abandonado e, sem dizer diretamente, te posiciona como responsável por esse sofrimento. Surge em você a urgência de aliviar a dor alheia a qualquer custo, mesmo às custas da própria verdade. Aqui, o desarme não acontece negando o sentimento do outro, mas separando com clareza o que é empatia do que é responsabilidade. Você pode reconhecer a dor sem assumir uma culpa que não lhe pertence. Quando você valida o sentimento, mas mantém seu limite intacto, o jogo emocional perde o chão. O vitimismo depende de alguém que se sacrifique para funcionar. Quando você permanece presente sem se anular, a manipulação fica sem cenário. E no silêncio que se segue, o outro percebe que não pode mais te conduzir pelo sofrimento. Quando a manipulação vem disfarçada de pressa, ela cria uma sensação artificial de urgência. Decida agora. Responda agora. Resolva agora. O outro acelera o ritmo para que você não tenha tempo de sentir, de perceber, de escolher com consciência. A pressão dissolve a clareza. E quando a clareza some, o controle muda de mãos. O desarme aqui acontece quando você desacelera por dentro antes de falar. Você não precisa comprar a velocidade que o outro impõe. Ao afirmar que precisa de tempo para pensar,
Você interrompe o fluxo automático do jogo. A urgência perde o poder quando encontra alguém que não se move pelo medo de perder. O simples ato de sustentar o próprio tempo devolve a você a condução da situação. Quem manipula pela pressa entra em colapso diante da serenidade firme. Quando a manipulação se manifesta pela provocação, ela busca arrancar de você uma reação emocional visível. Uma palavra mais dura, um tom elevado, um gesto impulsivo. Tudo isso serve como prova para o outro de que conseguiu te tirar do eixo. A provocação é uma isca. Ela não quer diálogo, quer explosão. O desarme acontece quando você percebe a tentativa e escolhe não morder. Você nomeia o limite sem entrar no ataque. Não devolve no mesmo tom. Não se justifica. Não se explicita em excesso. Sua tranquilidade desmonta a cena porque frustra a expectativa central do manipulador. Sem reação, não há espetáculo. Sem espetáculo, não há poder. E nesse vazio criado pela ausência de conflito, você recupera algo muito precioso: a autoridade sobre si mesmo. Existe um efeito silencioso que começa a surgir quando você para de alimentar a manipulação com reação. Seu corpo desacelera, sua mente clareia. Você passa a sair das conversas com menos ruído interno e mais sensação de integridade. Isso não acontece porque o outro mudou. Acontece porque você mudou o lugar de onde responde. Você deixa de agir a partir do medo de perder, do medo de desagradar, do medo de ser mal interpretado. Você passa a agir a partir da consciência do que sente e do que precisa proteger. E esse deslocamento interno é profundamente percebido por quem está à sua frente. O manipulador sente quando a porta emocional se fecha, mesmo que nenhuma palavra agressiva tenha sido dita. É nesse ponto que você entende que o verdadeiro desarme não é contra o outro, é a favor de si mesmo. Você não ganha uma discussão. Você recupera sua própria direção. Nada disso funciona se você usar essas posturas como arma para vencer alguém. Quando a intenção é dominar, você apenas troca de papel dentro do mesmo jogo. A manipulação muda de rosto, mas permanece viva. O desarme calmo exige uma ética interna. Você observa sem julgar, sente sem se culpar, expressa sem agredir. Não para se tornar superior, mas para permanecer inteiro. Há momentos em que a maior força não está em falar algo perfeito, mas em reconhecer que a conversa já ultrapassou o limite do saudável. Há encontros que não pedem mais frases, pedem distância. Não por punição, mas por proteção. Comunicação não violenta também é saber quando permanecer disponível e quando se retirar sem ódio. Limite não é muro de guerra, é fronteira de respeito. Agora, ao olhar para trás em cada situação que atravessamos juntos aqui, talvez você perceba algo novo surgindo silenciosamente dentro de você. Não é apenas um conjunto de frases que você aprendeu, é uma mudança de postura interna, um lugar mais firme de onde você passa a se posicionar. A verdadeira proteção emocional não nasce da rigidez, nem da agressividade, nem da fuga. Ela nasce da clareza. Quando você sabe o que sente, quando reconhece o que precisa, quando honra seus limites sem precisar ferir ninguém, a manipulação perde o acesso mais importante: o seu interior. A partir desse ponto, cada conversa deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um espaço de escolha. Você já não se move por impulso, você se move por consciência, e isso muda tudo. O outro pode até tentar os velhos jogos, mas você já não responde do mesmo lugar. E quem muda de lugar, muda de destino. Neste ponto, talvez você já esteja percebendo algo que vai além de qualquer técnica. As frases são apenas portas de entrada. O que realmente transforma é a consciência que passa a habitar suas respostas. A partir de agora, você não precisa mais sair de uma conversa se sentindo menor, confuso ou drenado. Você pode sair lúcido, inteiro, em paz consigo. E isso não depende de mudar o outro. Depende de permanecer fiel ao que você sente, ao que você precisa
e ao que você decide sustentar como verdade interna. Quando você se escolhe sem atacar, sem fugir e sem se anular, algo profundo se reorganiza na sua vida relacional. Você não cria conflito, mas também não aceita ser conduzido pela manipulação. Se este conteúdo tocou em alguma experiência sua, leve isso para sua próxima conversa real. Não como roteiro, mas como presença. Porque é no cotidiano que esse aprendizado se torna liberdade. Existe um momento em que a gente percebe que já não reage como antes. A voz sai mais firme. O corpo não entra mais em alerta no primeiro sinal de tensão. A mente não corre mais para se defender automaticamente. Isso é sinal de maturidade emocional em construção. Não é perfeição, é direção. A partir daqui, cada conversa difícil deixa de ser uma ameaça e passa a ser um espelho. Você enxerga com mais nitidez onde ainda dói, onde ainda se fecha, onde ainda cede. E é exatamente aí que o crescimento acontece. Se você quiser, nos próximos conteúdos eu posso te mostrar como reconhecer os perfis mais sutis de manipulação, como recuperar sua força depois de relações desgastantes e como reconstruir a confiança em si mesmo quando ela foi abalada por jogos emocionais repetidos. Tudo começa aqui, no instante em que você decide não se perder mais para se manter em paz. Paz, quando vem da consciência, nunca é fraqueza. É poder silencioso. O que você construiu até aqui não é apenas uma nova forma de falar. É uma nova forma de estar no mundo. A manipulação perde força quando encontra alguém que se escuta, se regula e se respeita. Você não precisa mais provar nada para ninguém para existir com dignidade. A partir de agora, cada frase calma que você sustenta se torna um lembrete silencioso do seu próprio valor. E isso muda o tipo de relação que você permite entrar na sua vida. Se este vídeo te trouxe clareza, leve essa presença para as próximas conversas, um passo de cada vez. Observe como o seu corpo responde, como o seu limite se fortalece, como o ruído diminui quando você escolhe não entrar no jogo. O caminho não é evitar pessoas difíceis. É deixar de ser um terreno fértil para a confusão emocional. E quando isso acontece, você não se protege apenas de manipuladores. Você se aproxima, com mais verdade, de quem é. Agora, tudo o que foi dito aqui só ganha vida quando atravessa a experiência real. É na conversa difícil, no olhar tenso, no silêncio carregado que a consciência é testada. Não se cobre perfeição. Ninguém muda anos de condicionamento em um dia. O que importa é perceber mais cedo, recuperar-se mais rápido e sair de cada iraviche situação com mais integridade do que antes. Se você errar, observe sem se punir. Se reagir no automático, volte para si com gentileza firme. Comunicação consciente não é um ideal distante. É uma prática diária de retorno ao próprio eixo. Cada vez que você escolhe não se perder para vencer uma disputa emocional, você está, silenciosamente, vencendo algo muito maior. Você está vencendo a antiga necessidade de se explicar para existir. Você começou este caminho buscando frases para se defender e termina com algo muito maior nas mãos. Clareza, presença, autorrespeito. As palavras que desarmam a manipulação não são armas externas. Elas são extensões de um estado interno que não aceita mais se trair para manter a paz. A verdadeira paz nasce quando você para de negociar sua verdade. A partir de agora, cada vez que alguém tentar te confundir, acelerar, culpar, distorcer ou provocar, você não vai mais responder do mesmo lugar. Você responde de dentro, do centro, do lugar onde você sabe quem é e o que merece sustentar. A manipulação pode até continuar existindo no mundo, mas ela já não encontra o mesmo acesso dentro de você. E quando esse acesso se fecha, algo se liberta. Você não se torna duro, você se torna inteiro. E isso muda a forma como a vida passa a te encontrar. Este é o ponto de fechamento, mas também de início, porque tudo o que foi despertado aqui não termina quando o vídeo termina.
Ele começa quando você leva essa consciência para as conversas que mais importam. Com quem você ama, com quem te desafia, com quem desperta seus gatilhos mais antigos. Lembre-se do essencial. Você não precisa vencer ninguém para se respeitar. Você não precisa gritar para ser ouvido. Você não precisa se explicar para existir. Quando você se alinha por dentro, suas palavras naturalmente se alinham por fora. Se quiser aprofundar esse caminho, continue comigo. Há muitos níveis ainda para explorar sobre limites, vínculos, autoestima e liberdade emocional. Tudo no seu tempo, tudo com presença, tudo sem violência contra si mesmo. Se algo em você ficou mais claro ao longo deste processo, não deixe que essa clareza se perca na rotina. A manipulação volta a tentar entrar justamente quando você baixa a atenção. Por isso, transforme o que aprendeu em prática viva. Observe mais cedo. Pare antes de se explicar. Sinta antes de responder. Escolha antes de reagir. Esse é o novo ritmo. Este vídeo não é sobre frases prontas. É sobre a coragem silenciosa de não se abandonar nas próprias relações. Se você aplicar isso com constância, não apenas suas conversas vão mudar. O tipo de vida que se organiza ao redor de você também muda, porque quando você muda o lugar de onde responde, tudo ao redor responde de outra forma. Agora, feche os olhos por um instante e perceba algo simples e profundo. Você chegou até aqui buscando proteção contra pessoas manipuladoras, e talvez esteja saindo com algo ainda mais valioso do que defesa: autoconhecimento, centramento, liberdade interna. As frases calmas que desarmam a manipulação não são apenas ferramentas de comunicação. Elas são reflexos de alguém que decidiu não se abandonar mais para manter vínculos. A partir de agora, cada conversa difícil pode ser um campo de treino para a sua consciência. Não para vencer o outro, mas para não perder a si mesmo. Quando você sustenta esse lugar, o respeito deixa de ser pedido. Ele passa a ser sentido. E quando isso acontece, algo se reorganiza no seu mundo. Você atrai relações mais limpas. Você identifica jogos mais cedo. Você escolhe com mais verdade. E aos poucos, a vida deixa de ser um campo de defesa constante e passa a ser um espaço de presença. É assim que a manipulação perde o poder mais importante: o poder de te tirar de você.